Olá, queridos. Deus abençoe a você, toda a sua família, aos amigos. Sejam bem-vindos ao nosso canal de transmissão da Palavra de Deus, de culto ao Senhor, de adoração ao seu santo nome. Hoje é um dia muito especial para a nossa igreja, porque desde quinta-feira nós estamos celebrando a Deus por mais um ano de existência desta agência de proclamação do Evangelho aqui em Simões Filho. Agradecemos sim ao Senhor e juntos, nesta noite, vamos, portanto, celebrar ao Senhor. Quero ler 2 versículos do Salmo 106, que é também expressão de ações de graças ao nosso Deus. No versículo 1 e versículo 2 do Salmo 106 está assim escrito: Aleluia, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? É nessa perspectiva e é nesse objetivo que nós nos reunimos para, resumidamente, expressar os feitos do Senhor para com a nossa igreja. E agora peço a você que se una aí a todos da sua casa e ore juntamente comigo, e vamos fazer essa oração em ações de graças ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, celebramos a Ti nesta hora o nosso reconhecimento de que Tu és Deus e não há outro além do Senhor. Reconhecemos, Senhor, que esta igreja, esta comunidade aqui, que foi implantada desde 1964, aqueles primeiros irmãos que vieram aqui para anunciar o Teu Evangelho, louvamos o Teu nome pela preservação do Teu povo neste tempo. Obrigado pela oportunidade que nós temos de anunciar o reino do Senhor aqui no nosso município. Somos eternamente gratos ao Senhor. Agradecemos por aqueles que já passaram, aqueles que já estão contigo. Louvamos também por aqueles que continuam anunciando como pregadores do Teu Evangelho. Obrigado, é um grande privilégio para nós, Senhor. Obrigado por dar a nós esta honra, este privilégio, esta bênção de anunciar o Teu Evangelho, e que a Tua graça, o Teu favor, Senhor, continue em cada irmão, em cada vida, para que continuemos a proclamar o Teu Evangelho. Obrigado, em nome de Jesus. E agora nós vamos continuar, portanto, a celebrar ao Senhor, na adoração a Ele que merece toda a nossa honra, o nosso louvor. Então juntos celebremos com nossos irmãos ao Senhor. Graça e paz, amados irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui e hoje, mais feliz ainda, né? Aniversário da nossa igreja. Eu estou muito contente, muito feliz por fazer parte dessa comunidade conhecida pelo amor. Vou deixar aqui para os irmãos 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Ele diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que vos anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que possamos cada dia mais e mais chegarmos a essa luz que o Senhor tem nos deixado. Obrigado, Senhor Jesus. Agradeço muito a Ele por nos
nos salvar, para fazer parte dessa comunidade. E você, né, que está em sua casa, abrace seu irmão que está ao lado. Ele você pode. Abrace seu irmão que está ao lado e diga a ele, né, que ele é desse povo adquirido, é essa nação santa. Abençoe a sua família com essa palavra profética. Amém? E vamos continuar louvando ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aleluia. sobre a terra e céu.
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Cante. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e fim. Tudo, tudo, tudo. Tu és o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Agora, nós teremos um pequeno momento onde vamos ouvir, resumidamente, a história da nossa igreja. Com certeza, sem saber a real dimensão do que estava acontecendo, um casal, membro da primeira igreja batista em Plataforma, veio morar em Água Comprida, hoje cidade de Simões Filho. Jamais imaginava que o Deus eterno estava movendo este casal para a realização de uma grande obra. Pouco a pouco, através da obra de evangelização e da comunhão com outros irmãos que aqui estavam, uma pequena congregação começa a se solidificar. Uma agência do Reino dos Céus se estabelecia dia após dia. O que se sabe é que estes irmãos, de forma vigorosa, trabalharam movidos pelo Espírito de Deus, e logo a pequena congregação se constituiu em igreja. O dia 24 de maio de 1964. Esta congregação, agora organizada, passa a se chamar Igreja Batista Rosa de Saron, a primeira igreja batista na cidade. Nosso primeiro pastor foi o pastor Emiliano Paiva Filho, de quem guardamos saudosas memórias. Ao longo dos tempos, esta igreja tem sido uma marca em nossa cidade. A cada reunião de culto no templo e nos bairros, homens e mulheres eram transformados pela pregação do Evangelho. O tempo continua avançando e a igreja se fortalecendo. A Igreja Batista Rosa de Saron não ficou de fora da transformação social em nossa cidade. Aqui ela sediou uma escola e uma creche, marcando para sempre a vida de muitas crianças. Vez por outra, ouve-se de algumas pessoas do quanto esta igreja foi importante na formação educacional de suas vidas. Aqui Deus levantou pastores, líderes, educadores que ao longo dos anos foram se espalhando pela cidade e por outras localidades. Nossa igreja é a prova viva do poder do Senhor. Muitos foram os embates para enfraquecê-la, mas no cumprimento da promessa do Senhor Jesus, ela marcha firme, atravessando os tempos. Em maio de 1988, a igreja aceita como copastor o pastor Samuel Santana de Alcântara, que em pouco tempo, em virtude da idade avançada do pastor Emiliano Paiva, se tornaria o pastor presidente, dando sua contribuição até o ano de 1995. Neste mesmo ano, o
nosso Deus determinava um novo tempo para a nossa igreja, a vinda do nosso então pastor Djalma Santos Bulhões e família, para servir como pastor interino, onde hoje fazem 25 anos de pastoreio, contribuindo firmemente para o avanço do reino de Deus aqui na terra. Quantas realizações experimentamos! Aqui podemos destacar a implantação de uma forte visão ministerial. Vários ministérios foram implantados. Também podemos relembrar a visão que Deus nos deu de impactarmos os bairros da nossa cidade, levando a igreja para mais perto das pessoas. As células e os núcleos, a igreja nos bairros. Foram estes veículos maravilhosos onde podemos ver a edificação mútua entre os irmãos e a evangelização se espalhar por vários bairros. E o que dizer de seminários e conferências, que foram se estabelecendo ano após ano, visando sempre fortificar a igreja e equipá-la para servir melhor aqui na terra. Neste mês de maio, completamos 56 anos de existência. Aleluia! Louvamos a Deus por nos conduzir até aqui. Bendizemos a Deus pelos nossos irmãos do passado, por doarem suas vidas na obra do Senhor. Hoje, a tocha da salvação e transformação social estão em nossas mãos. Somos a igreja do presente que o Senhor está usando. Alarguemos o espaço da tenda, alonguemos as cordas e firmemos as estacas, pois a promessa é que transbordaremos para a direita e para a esquerda, e a nossa posteridade possuirá as nações. Parabéns para você que faz parte desta história. Parabéns, Igreja Batista Rosa de Saron. Nós agora vamos apresentar o nosso pregador desta noite. Só dizendo aos irmãos, porque anunciamos que seria o pastor Oséias, mas tivemos algumas dificuldades para que ele pudesse estar conosco. E o pastor Tiago é o pastor que trará a mensagem nesta noite. Pastor Tiago é um jovem pastor, conhecido, se não por todos, mas por boa parte da igreja. Ele é pastor da Igreja Batista Monte Sinai. Eu disse jovem pastor porque ele é um jovem pastor. E o pastor Tiago, nos últimos tempos, nós temos tido a oportunidade de nos aproximar. E pastor Tiago, é para mim uma honra, para mim uma alegria de ter você aqui conosco. Eu tenho aprendido muito com o irmão. E que nós possamos mesmo continuar a sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, seja bem-vindo, viu? E que Deus o abençoe nesta palavra, nesta noite. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Muito bom poder estar aqui nesse tempo especial para trazer a mensagem do Senhor para vocês. Quero inicialmente parabenizar essa igreja pelos seus 56 anos como agência do Reino de Deus aqui nessa cidade, anunciando a palavra de Deus. Agradecer inclusive ao pastor Djalma pela confiança, pelo carinho em poder estar aqui participando desse momento tão ímpar e tão especial para todos vocês. O tema, que é a série de conferências da igreja, é um tema desafiador, porque fala da importância de, como igreja, sermos relevantes. Quando pensamos em igreja, eu sempre gosto de lembrar que não estamos falando desses amontoados de tijolos e cimentos, mas a igreja sou eu, a igreja é você. Pensando sobre o que é ser relevante, eu busquei construir um conceito. E aí eu busquei de dois pastores uma ideia do que é ser uma igreja relevante. O primeiro é pelo pastor Ariovaldo Ramos, um pastor brasileiro, que define uma igreja relevante como uma igreja que colabora, que dá a sua contribuição para a transformação da sociedade no qual está implantado. É uma igreja que assume a angústia dos que estão na sua volta e se vê como uma resposta de Deus. Fixe essa parte, se vê como uma resposta de Deus.
A segunda ideia, ou a segunda definição sobre igreja como relevante, é do reverendo Hernandes Dias Lopes, um pastor presbiteriano, e ele diz: uma igreja relevante não é sal no saleiro, mas atua como graça e compaixão fora dos portões, levando o pão da vida aos famintos, a água da vida aos sedentos e esperança de salvação aos perdidos, o braço estendido da misericórdia aos que fazem prostrados e feridos à beira do caminho. Pensando nessas duas definições, eu criei uma definição: o que é ser uma igreja relevante. E na minha ideia, ou na minha linha de pensamento, uma igreja relevante é ser a resposta de Deus para o local onde Deus ali plantou. Louva a Deus, porque eu sei que você, como igreja, tem sido relevante na cidade de Simões Filho. O texto que eu separei, o que Deus me orientou para nortear a nossa conversa, está no Novo Testamento. Uma igreja que o apóstolo Paulo tinha uma grande consideração. Está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 12. Eu espero que você já esteja com a sua Bíblia em mãos aí, e você pode acompanhar comigo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 12. O texto sagrado diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a palavra de vocês, a palavra do Senhor, repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Deixe-me apresentar o contexto desta carta e o contexto dessa igreja, a igreja de Tessalônica. Toda vez que você quiser saber a fundação de alguma igreja, é bom você recorrer ao livro de Atos dos Apóstolos, porque normalmente no livro de Atos dos Apóstolos nós vamos encontrar a base de fundação. Por exemplo, a igreja de Filipos, se você ler Atos capítulo 16, você vai ver a fundação da igreja. A igreja de Tessalônica, essa que nós estamos aqui fazendo a leitura do primeiro capítulo, uma parte está em Atos 17. A igreja de Corinto, Atos 18. A igreja de Efésios, Atos 19. Quando nós olhamos como a igreja de Tessalônica surgiu, nós vamos ver que ela é fruto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária, Paulo ali organiza a primeira igreja na Europa, que é a igreja de Filipos, uma igreja em que vai surgir não na agenda do apóstolo Paulo, mas na agenda do Senhor, e logo depois ele vai para Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo começa ali na sinagoga, como era o costume, 3 sábados pregando a palavra. Então, foi o tempo ali que o apóstolo Paulo teve, possivelmente 3 semanas. E alguns gregos piedosos se converteram, e algumas mulheres de posição na sociedade também se converteram. Mas logo surgiu a perseguição, e então os judeus, não concordando ou não aceitando com o evangelho que estava expandindo, começa agora a perseguir o apóstolo Paulo e toda a sua equipe.
E aí Paulo sai de Tessalônica e vai para Bereia, onde o texto vai dizer que os de Bereia, eles receberam com maior alegria a palavra de Deus. Então, a igreja de Tessalônica, ela é formada nesse contexto, um contexto um tanto que de perseguição, mas ao mesmo tempo um contexto de muita alegria. Paulo ficou pouco tempo ali, mas o pouco tempo que ele ficou foi o tempo necessário para lançar as bases para que essa igreja pudesse se tornar uma igreja relevante. Interessante nós pensarmos que depois que a igreja é organizada, Paulo escreve, não é? Enviando então algumas orientações, como por exemplo o assunto da volta de Jesus, que era uma preocupação daqueles crentes. Eles estavam pensando que Jesus voltaria logo, e aí Paulo dá algumas orientações, não é? A própria questão de ânimo em meio à perseguição, porque eles estavam sofrendo algum tipo de perseguição. O texto que nós lemos, o capítulo 1, nos apresenta as marcas dessa igreja relevante. E o meu desejo nessa noite é que, ao meditar com os irmãos essas marcas, essas características, você possa fazer uma autoanálise e pensar: será que as marcas dessa igreja têm sido as minhas marcas como igreja de Jesus? Repare que Paulo, no versículo 2, ele começa dizendo: sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Por 3 vezes na carta de Tessalonicenses você vai encontrar Paulo dizendo que ele tem muita alegria. Toda vez que ele se lembra da igreja de Tessalônica, o seu coração, a sua mente é dominada por alegria. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando alguém lembra de você, que sentimento vem ao coração daquela pessoa? O sentimento de alegria, porque você de fato tem sido um representante de Cristo, porque você tem sido uma bênção para ele ou para outros, ou vem um outro sentimento? Pensa um pouco aí. Paulo, quando lembrava da igreja de Tessalônica, tinha sentimento de alegria. E nós precisamos ser essas pessoas que geram no outro sentimento de alegria, por cumprir a missão do Senhor. Mas veja as demais características, e só no versículo 3, 3 características fundamentais que tornaram aquela igreja uma igreja relevante. A primeira, o texto vai dizer: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé. Se você tiver uma caneta, grife essa palavra, essa frase: operosidade da fé. E a palavra operosidade é uma palavra no grego que significa trabalho ativo. Ou seja, era uma igreja que estava envolvida na causa do Senhor, era uma igreja militante, era uma igreja que se envolvia no serviço do Senhor. Quando uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus, ela se torna operosa no reino de Deus. Salvação conduz a serviço, não esqueça disso. Salvação conduz a serviço. Quanto mais robusta é a fé que um povo tem em Cristo, tem mais dedicação a trabalhar para ele. Por isso que a primeira marca de uma igreja relevante é uma igreja que está engajada em trabalhar no reino de Deus, porque entende que trabalhando no reino de Deus, a mensagem do Senhor é espalhada por todo canto. Lembrei-me do Salmo 100, que diz: servir ao Senhor com alegria. Então servir ao Senhor precisa ser um sentimento de alegria. Eclesiastes 9:10, o sábio Salomão vai dizer: tudo que vier às tuas mãos, você deve fazer com todo empenho. Paulo, no Novo Testamento, vai nos lembrar que não devemos ser dominados por murmuração, mas com contentamento. Há um texto interessante de Marcos capítulo 11, de 12 a 14, de 20 a 26, quando Jesus amaldiçoou uma figueira. E a segunda vez que nós vamos ver aí, Jesus usando o seu poder para de alguma forma amaldiçoar algo da natureza. E é interessante porque Jesus procura naquela árvore frutos, e o que ele encontra são folhas. E a grande pergunta é: você tem produzido fruto? Ou se o Senhor hoje fizer uma busca na sua vida, só vai encontrar folhas? Folhas representam aparência, fruto representa aquilo que produzimos para o Senhor. Queira em Deus que, se Ele fizer uma busca na sua vida cristã, Ele possa encontrar frutos e não
folhas. Então a primeira característica de uma igreja relevante é que ela é uma igreja operosa, ela está envolvida, engajada em servir e em produzir frutos. Uma segunda marca é o que está ainda no versículo 3, quando o texto diz da abnegação do amor. Na minha versão tem dedicação do amor. E a palavra aí, abnegação, é uma palavrinha no grego que significa trabalho exaustivo, labor. A palavra denota o trabalho árduo e cansativo que envolve suor e fadiga. Enfatiza o cuidado que decorre da utilização de todas as energias da pessoa. Lembra a primeira característica que eu falei que é uma igreja que está trabalhando? Então repare, na evidência do nosso amor por Cristo, por aquilo que fazemos para Ele. Então, mostramos que amamos a Cristo por aquilo que fazemos para Ele. Agora, nós demonstramos que amamos a Cristo quando nós amamos o nosso irmão. E um amor não só de palavras, ou melhor, nunca de palavras, mas sempre de ação. E essa igreja, uma das marcas é o amor. Uma das marcas da igreja relevante precisa ser o amor. Não por palavras, mas em ações. Inclusive o capítulo 4, de 9 a 12, você vai ver Paulo falando que a igreja já praticava o amor. E se você observar aí, Paulo diz, vocês já praticam o amor. Entretanto, vocês devem continuar progredindo, ou seja, por mais que seja cansativo exercitar o amor, e há momentos que nós nos cansamos, nós precisamos pedir que Deus renove as nossas forças e que esse praticar o amor seja constante, seja crescente, seja o tempo todo. Por isso, olha a segunda marca de uma igreja relevante, tem o amor, vive o amor para com os irmãos da comunidade cristã, pratica o amor para com aqueles que não estão dentro da comunidade cristã, mas que são como ovelhas que estão perdidas e através do amor podem e devem ser aproximadas. Jesus, em João 13, 34 e 35 diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão os que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca do verdadeiro discípulo, então, é o amor. Eu ouvi uma frase um tempo atrás de Rick Warren, um pastor americano, interessante, ele diz, através de cada sorriso, existe uma ferida oculta que uma simples expressão de amor pode curar. Vou repetir para você, através de cada sorriso, existe uma ferida oculta que uma simples expressão de amor pode curar. É um simples abraço, é um simples aperto de mão, ainda que nesse contexto seja muito difícil ser feito isso, por causa do distanciamento social, mas a demonstração concreta da preocupação é como se eu estivesse abraçando e apertando a mão do meu irmão. É um sorriso, ainda diante de tudo, mas é você dizer, eu estou presente, eu estou pronto. Por isso que essa segunda marca de uma igreja relevante, que é o amor, precisa ser fundamentalmente levado em consideração. Olha a terceira marca aí ainda no versículo 3, quando o texto diz, firmeza da esperança. Então a terceira marca de uma igreja relevante é que tem firmeza na esperança de Jesus Cristo. Esta palavra aqui, firmeza, no Novo Testamento e na língua grega, é uma palavra muito ampla, é uma palavra que tem inúmeros significados, mas o principal significado aqui é que significa paciência triunfadora. É o espírito que suporta as coisas, não como mera resignação, mas com uma viva esperança. É o espírito que suporta as coisas porque sabe que elas estão a caminho de um alvo de glória. É como se eu estivesse sendo atacado por alguém e eu me defendo, me protejo e tenho forças suficientes para vencer o inimigo. Estamos passando por momentos difíceis como igreja, como povo de Deus. A pandemia está aí mostrando a nossa limitação. Nós não temos controle sobre as coisas, está mais claro do que nunca. Mas como servos de Deus, nesse tempo difícil, tempo mau, precisamos nos manter firmes.
não abaixar a guarda, não pensar em olhar para trás, não desistir, mas continuar na peleja. Por isso que Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha a firmeza aí. Passamos por todas as situações, mas nos mantemos firmes e firmes no Senhor Jesus. Há uma frase que vai dizer: ser cristão é abraçar a cruz antes da coroa. Então, até chegar à recompensa final, nós temos por esse caminho inúmeras dificuldades a passar. E o que vai nos ajudar a passar por essas situações para chegarmos à recompensa final é se nos mantermos firmes. Por isso, mesmo que você não possa estar vindo ao templo por causa da pandemia, que você possa, como crente em Jesus, se manter firme dentro de sua casa, dando um bom testemunho entre os seus vizinhos, não permitindo que notícias ruins abalem a sua fé, mas muito pelo contrário, se mantendo confiante que o Senhor há de ajudar a vencer tudo isso. Olha, uma quarta marca da igreja relevante está no versículo 6, parte A, que diz: e vocês se tornaram nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Então, perceba, a igreja, ela imitou o modelo certo. A igreja de Tessalônica imitou os missionários, estilo de vida de Paulo, de Silas, de Lucas, de Timóteo, mas principalmente do Senhor Jesus. Essa palavrinha que aparece aqui, imitadores, é uma palavrinha uma palavra grega que significa mimetis, de onde vem a palavra mímica, e descreve alguém que imita outra pessoa, particularmente para seguir seu exemplo ou ensino. Então, os crentes de Tessalônica, eles olharam o estilo de vida de Paulo e seus companheiros e disseram: a partir de agora queremos aquele estilo de vida. O ensino que os apóstolos deram acerca de Cristo, eles disseram: a partir de agora nós vamos adotar esse estilo de vida para a nossa vida. Olha que marca de uma igreja relevante, que procura imitar quem de fato deve ser imitado. Em um tempo em que muitos são influenciados aí por pensamentos, por ideias fisiológicas, filosóficas, por ideias variadas, nós definimos escolher um modelo de servos de Deus que glorificam ao Senhor, e o modelo do próprio Cristo em tudo que Ele fez. Por isso que há um livro aí, né, Em Seus Passos, o que faria Jesus, que mostra justamente esse desafio. Por isso que a igreja, se ela quer de fato ser a resposta de Deus para o local que está inserido, nós precisamos adotar um modelo, não um modelo de crescimento de igreja, que ainda que tenham muitas técnicas boas, mas o modelo da pessoa de Cristo, o seu estilo de vida, as suas pegadas. Efésios 5:1, Paulo escreve para a igreja de Éfeso e diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E aí ele diz em que nós devemos imitar. Capítulo 4, versículo 2, imitadores em perdoar, assim como Cristo perdoou. E capítulo 5, versículo 2, em amor. Novamente, amor. Olha aí a marca de uma igreja relevante, uma igreja que perdoa os seus membros, perdoa aqueles que estão fazendo parte do seu relacionamento, ainda que não dentro da comunidade, ama de verdade, não só em palavras, mas de verdade. Então nós precisamos marcar essa geração dessa forma, buscando imitar homens de Deus, pessoas sérias, mas acima de tudo, buscando imitar Cristo. A quinta característica de uma igreja relevante está no versículo 7, no versículo 8, quando diz: assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a palavra de vocês, a palavra do Senhor, repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Olha a outra palavra que aparece aí, ó, tornaram a frase modelo, ou seja, a igreja tornou-se um modelo,
tornou-se um modelo certo, um modelo ideal. As pessoas começaram a ser impactadas pelo testemunho que eles davam, de vida, de transformação, de arrependimento. A palavra modelo aí significa marca visível, cópia, imagem padrão, arquétipo. Ou seja, trata-se daquilo que deixa impressão desejável. Os crentes tessalonicenses eram a impressão de Cristo na vida dos outros. Olha para isso. Olha como nós podemos ser relevantes quando o nosso testemunho fala mais do que a nossa pregação. Quando as pessoas olham para nós e dizem, ali é um discípulo de Cristo e eu quero ser igual àquela pessoa. Eu quero copiar os seus passos. E o testemunho daqueles crentes era tão forte que o texto vai dizer que percorria da Macedônia, que era província do norte da Grécia, e a Caia, que era província do sul da Grécia, capital de Corinto, onde o apóstolo estava. Então perceba que o testemunho daqueles irmãos impactou de norte a sul. Quando as pessoas sabem que você é crente, o que dizem de você, seu testemunho tem causado um impacto na cidade que você mora, no lugar que você trabalha, dentro de casa, porque o nosso primeiro campo missionário é dentro de casa, é com os nossos filhos, é com o nosso cônjuge. Como de fato você tem impactado, você tem atraído pessoas a Cristo só pelo seu modo de falar, de se relacionar, de cumprir com as suas palavras. Interessante que Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1, orienta as mulheres dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas, sejam ganhos sem palavra alguma por meio do procedimento. Nosso lar, e há lares que não são completos, se nós queremos que os nossos lares sejam completos, precisamos, através do nosso testemunho de vida, fazer com que essas pessoas, sem falar nada, apenas vejam em nós o testemunho de Cristo e queiram aceitar. Um testemunho de um chinês convertido, ele disse o seguinte, o que foi que o levou a se converter: a excelência de uma religião pode ser melhor julgada pela excelência de seus seguidores. Meu amigo me conquistou pela força do seu testemunho. Que você queira ser uma igreja relevante, dando um testemunho autêntico de Cristo Jesus. A sexta e penúltima característica de uma igreja relevante está no versículo 9. O texto diz: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro. Perceba, meu irmão e minha irmã, que abandonar o passado e viver nova vida com Cristo é mostrar que é uma igreja relevante. E foi o que aconteceu com eles. Eles adoravam a ídolos, porque a maioria era gregos piedosos, e se você ler Atos 17, você percebe muito bem isso. Mas eles abandonaram aquela idolatria e agora servem ao Deus verdadeiro, o Deus genuíno. Uma conversão evidente foi o que eles tiveram. E a conversão é composta de dois elementos: arrependimento e fé. O arrependimento envolve razão, emoção e vontade. Perceba que o verdadeiro arrependimento é mudança de mente, é tristeza pelo pecado, segundo Deus, é mudar a rota, é mudar a direção. Ou seja, eu preciso dizer, e preciso, através da mudança da minha vida, evidenciar que Cristo vive em mim. Será que você tem de fato mostrado que é um convertido em Cristo Jesus? Sua vida tem pegado uma outra rota, ou você continua no trilho que não deve? Por isso que a igreja que é relevante, ela mostra através da sua vida a conversão. E por último, uma igreja que é relevante, ela tem uma expectativa gloriosa da volta do Senhor. Versículo 10 diz: e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Então perceba, meu irmão e minha irmã, que uma igreja relevante é aquela que aguarda na certeza da volta do Senhor Jesus. E se eu aguardo sabendo que alguém vem, eu preparo tudo para a volta
dessa pessoa, para receber essa pessoa. Mais do que nunca, os sinais estão mostrando a volta do Senhor. E a pergunta é: você tem aguardado, preparado para a volta do Senhor, ou se Ele voltar, vai te apanhar de surpresa? Encerro a minha palavra nessa noite dizendo que o nosso desafio é de fato sermos uma igreja relevante nesse tempo, neste local. E só seremos uma igreja relevante se as marcas forem de Cristo em nós. Que o Senhor nos ajude nesse desafio e que nós possamos viver para a glória de Deus. Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Ok, pastor Tiago, muito obrigado por esta palavra que eu sei que não é inspirada por você, é inspirada por Deus, mas louvo a Deus pela inspiração do Santo Espírito do Senhor em sua vida. Fomos edificados, palavra poderosa, mostrando as bases bíblicas de uma igreja verdadeiramente relevante. Agradecemos ao Senhor pela sua vida, pastor Tiago, e oramos a Deus também pela Igreja Batista Monte Sinai, que seu ministério ali continue sendo o ministério abençoado e abençoador para essa cidade e para aquela comunidade que o querido colega pastoreia. Nós continuaremos a louvar ao Senhor com a irmã Andréia e com os irmãos que estarão ministrando nesta hora. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo
para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos encerrando o nosso culto de ação de graças ao nosso Deus e somos eternamente gratos ao Senhor. Quero agradecer ao pastor Henrique por ter trazido a mensagem na quinta-feira. Mais uma vez, o pastor Tiago, por nos atender. Agradecemos a você, meu irmão, por ser essa igreja relevante nesse tempo aqui em Simões Filho. Lembrando que a nossa secretaria está funcionando durante a semana, nos horários de expedientes normais. E também agradecemos aos irmãos por estar cooperando, colaborando, ajudando aquelas pessoas que nesse momento passam por necessidade. Nós continuamos a estar aqui na secretaria, os irmãos poderão trazer a sua cooperação, a sua ajuda aqui na secretaria. Nossa gratidão ao Senhor. Nós vamos orar agradecendo a Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua graça, bondosa, infinita graça do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado por falar o nosso coração em sermos uma igreja verdadeiramente, Senhor, autêntica, uma igreja que atua com as bases, com base em princípio e valores na tua palavra, de ser uma igreja relevante. Agradecemos ao Senhor por esse tempo, ó Deus. Agradecemos por cada irmão. Obrigado por esse momento de resumo da história da tua igreja e podermos expressar hoje agradecimento ao Senhor. Louvamos mais uma vez e que o amor de Deus, a graça do Senhor, a consolação do Santo Espírito de Deus seja com toda a tua igreja, com todo o povo de Deus, no nosso país, no nosso Brasil, ó Deus, e também seja com o nosso país nesse momento de tantas lutas e dificuldades. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém.